Muito obrigado. Vocês gostam de mim, né? Não tem o que fazer. Estamos classificados já para a final do iBest. Chupa José Fernandes, chupa Calejon, chupa André Sadi, Reinaldo Azevedo, Meritão. Alexandre Garcia foi mal, né? O senhor já ganhou muitos prêmios. O senhor é um cara que antes de eu nascer, o senhor já era referência no jornalismo. Então, dê a chance para quem tá chegando agora. Então, muito obrigado aí você, gente. Jornalista influenciador, rumo ao bicampeonato. Dia 28 vem a finaleira mesmo. Aí eu vou cutucar vocês, né? Pra vocês me ajudarem de novo. Mas estamos aí. Estamos aí. Meu muitíssimo obrigado. E vamos lá. Vocês devem lembrar, semana passada, Deltan Dallagnol veio com a grande mentira. Não foi só o Deltan, não. Teve gente também na rede social que andou falando algumas coisas e algumas pessoas até começaram a recalcular suas rotas nos últimos dias após algumas cobranças. Bom, eu mesmo fui uma pessoa que cobrei, né? Que desmentissem o acordão. Mostrei por diversos pontos que era uma balela toda essa história, que não fazia nenhum sentido. Mas a galera vendeu que basicamente Bolsonaro estaria rifando o Brasil em troca de livrar sua própria cabeça. Algumas coisas que não faziam nenhum sentido, mas tudo bem. E aí um dos principais promotores desse caos foi o Deltan Dallagnol. Esse realmente escalou com força, meteu os clickbait mais maluco que existia. Teve gente também que instrumentalizou essa situação para tentar tirar algum tipo de ganho político eleitoral. E aí teve um vídeo que circulou bastante, todo editado, música de fundo, falava do Silas Malafaia, falava do Pablo Marçal, Bolsonaro, enfim. Aí o Cláudio Dantas, ele pega esse vídeo, porque esse vídeo inclusive cita ele, e aí o Cláudio Dantas diz, ó, esse vídeo é fake, vou dar play no áudio do Dantas. Eu só não entendi porque o Dantas não deixou a fala do Deltan Dallagnol aparecer também, né? Ele foi assim até o final do que o vídeo fala dele. Em seguida era o Deltan, né, Dantas? Mas tudo bem, vida que segue. Vamos aqui ouvir o Cláudio Dantas. Ó, pessoal, esse vídeo aí é fake news. Por que Silas Malafaia bate tanto no Pablo Marçal? Você deve estar se perguntando isso e a resposta é simples. Segundo o jornalista Cláudio Dantas, existe um grande acordo entre o sistema, comandado pela elite brasileira, e a cúpula bolsonarista. Esse acordo visa o cancelamento da inegibilidade de Bolsonaro e a anistia dos presos do 8 de janeiro e dos exilados. Em troca, toda a cúpula bolsonarista e o PL deverão apoiar os candidatos apontados pelo Centrão e pela elite. Ó, pessoal, esse vídeo aí é fake news, tá? Fizeram aí uma manipulação de um artigo que eu escrevi, distorceram o que eu escrevi, misturaram bastidores aqui de Brasília, né, de todo esse cenário de anistia, de impeachment, caso, com projeções de cenário, caso o impeachment ganhe tração, misturaram isso com campanha de São Paulo, fizeram esse novelo, tá? Essa narrativa toda, construíram uma narrativa que naturalmente tem um objetivo eleitoral, tá? Não se deixem enganar, eu não permito também que usem uma informação, uma apuração minha para objetivos eleitorais e que distorçam essa informação. Pode usar à vontade a informação real, mas não distorçam essa informação, então por isso acho necessário aqui gravar esse vídeo para vocês. Não tenho dúvida, quer saber o que eu escrevi? Vá lá no meu site, claudiodantas.com.br e me acompanhe nas minhas lives diárias no YouTube, Cláudio Dantas Oficial. Lá eu trago os bastidores das notícias aqui, os bastidores, né, das articulações políticas em Brasília, dos poderes em Brasília, e também dou a minha opinião sobre essas informações, tá? Então, fiquem ligados, não se deixem enganar. Qualquer dúvida, me acompanhem nas redes aí, mandem mensagens para mim, podem me perguntar. Aí, né? Deixei até o jabá dele rolar, pra ser bem bonzinho. Faltou falar do Deltan Dallagnol, que o Deltan é um ex-procurador, então as pessoas acham, assim, porque o Deltan, na verdade o Deltan sabe, ele só não segue, né? Ele sabe o que tá na lei, ele sabe como funciona o sistema acusatório, mas ele não segue. Principalmente quando é a favor de seus objetivos eleitoreiros. Lembrem que o Deltan é o embaixador nacional do Partido Novo e já está mirando 2026, já essa notícia, que ele está pensando aí, sonhando com o Senado lá no Paraná, são 2 vagas, enfim. Toda aquela confusão. E eu tenho pra mim não, eu tenho essa mais absoluta certeza, porque não foi só o Dantas que apareceu para desmentir. Outras pessoas desmentiram, e eu tenho certeza que isso jamais teria acontecido, mas jamais, se não fosse a pressão de vocês aí, cobrando que algumas pessoas ajudassem. Porque esse tipo de mentira só enfraquece a luta pela anistia. Só enfraquece, porque a pessoa fala, cara, eu vou lutar isso aqui pra quê? Isso aqui, na verdade, é um grande acordão, é uma grande farsa,
É para livrar a cabeça de Bolsonaro. Então por que o pessoal vai se dedicar nisso daqui? Porque essa foi a coisa que colocaram para frente. Na época que o Dantas colocou a matéria, a gente chegou a comentar, etc. E em nenhum momento a gente tomou essa direção, né? Que o senhor Deltan Dallagnol colocou. Então parabéns para vocês que cobraram, né? Diversas pessoas, jornalistas. Eu sei que vocês cobraram, bem se eu sei, viu? Eu sei. A galera falou comigo, tentando entender o que estava acontecendo. Eu falei, não sei. Acho que as pessoas só querem que desmintam, né? E restabeleçam a verdade. Quando vocês cobram, gente, o povo escuta. Os políticos de esquerda e centrão não escutam vocês. Mas a turma da direita, que é a audiência de vocês, que são os políticos que estão atrás do seu voto, quando vocês cobram essas pessoas, vocês são ouvidos. Que vocês são a base deles. Mas vamos lá. Como que a gente vai conectar isso com essa pesquisa? Estava ontem, e aí um amigo me mandou essa pesquisa. Ela é pública, ela está disponível. O IBESP é um estudo de pesquisa que, se você olhar aí os últimos anos, as últimas eleições e outras coisas, você vai ver que é um instituto extremamente preciso mesmo, não é de brincadeira. Tem uma tendência mais à direita também esse instituto. O cara que está à frente dele, que é o Marcelo Giuseppe, já apareceu em alguns programas para fazer algumas análises. Pelo que eu escutei, né, fui lá para tentar ouvir o que o cara estava falando. Passou uma pessoa bem ponderada e mais à direita também. E aí um amigo mandou isso daqui, eu fui olhar, tem um aplicativo para Android, você pode baixar. A Revista Oeste até divulgou uma pesquisa da IBESP que fala sobre como anda a aprovação do governo Lula e publicou, acho que semana passada, a Revista Oeste. E aí me mandaram essa pesquisa aqui, eu fiquei olhando. A pessoa me mandou e falou, cara, tá falando aí sobre a bolha, né, o tamanho da direita na rede social, etc, tudo mais, dá uma olhada nisso daqui. E eu comecei a olhar. Eu falei, isso aqui é interessantíssimo pra gente ter um choque de realidade e entender o Brasil e entender o nosso tamanho diante de tudo que está acontecendo. Veja só. Essa pesquisa, ela tem como objetivo entender a relação das pessoas com as redes sociais. Começando de uma pergunta a mais básica de todos. Você usa rede social? Fazendo análise no país inteiro, aponta que em torno de 70% das pessoas usam redes sociais. 71,8%. Depois ali só um dado para falar que desses 71,8%, 74,5% usam dados reais, né? O nome verdadeiro, com foto verdadeira. Tem a parte que é os perfis fakes, mas 71,8% do Brasil, dos eleitores, na verdade, né? Pessoas acima de 16 anos, usam redes sociais. Quase 30% não usa. E aí ele já faz a primeira conta matemática. O Brasil possui, né, 155 milhões de eleitores. Desse daí, né, 71,8% do total usam redes sociais, ou seja, 111,4 milhões. E aí você tem, né, mais um tanto que não usa, óbvio. Continuando. Da turma que usa rede social, dos 71%, apenas 46,4% usa rede social para política. A maioria do Brasil não usa rede social para acompanhar a política. O Brasil possui... Aí ele faz nova matemática. O Brasil possui 155 milhões de eleitores. Apenas 111 milhões, ou seja, 71,8% usam redes sociais. 46,4% afirmam usar redes sociais para se informar sobre política. Ou seja, apenas 51,7 milhões de eleitores, né, usam rede social. Ou seja, 33% do eleitorado. Só que a coisa ainda piora. A coisa ainda piora. Só que olha esse gráfico aqui primeiro. Usa redes sociais para a política. Em quais regiões, em geral, a direita se dá melhor? Meio que todas, menos o Nordeste. Né? Assim. O Nordeste, querendo ou não, as pessoas usam mais a rede social do que o Sul. E a direita tem mais votos no Sul do que no Nordeste. Região Norte, a direita pontua bem. Sudeste, ok também. As duas regiões que a população mais utiliza a rede social é o Sudeste e o Norte do país. Por que o Norte usa tanto? Para se informar sobre política. Por que o Centro-Oeste, que é majoritariamente de direita, as pessoas não utilizam rede social para se informar sobre política? Por onde elas se informam, então? O Centro-Oeste é conhecido pelo agro, talvez o famoso agro,
não esteja tão preocupado, né? Porque quando a gente para analisar o agro do Centro-Oeste que está em Brasília, é o agro do Fávaro, da família Mege, da turma que gosta da JBS. É um agro aí que, não sei, não acho que é muito de direita conservador. Então, na região que a gente pontua bem mesmo, a direita, você vê que a rede social não tem um papel tão importante. Como chegar nessas pessoas que votam, mas que às vezes não dão trabalho de se organizar? E quando você olha o Nordeste, pô, o pessoal usa a rede social até o quê? 41%. Mas por que a direita é tão fraca no Nordeste em comparação à esquerda? Só que quando você olha... Pô, foi mal, me perdoa. Aqui é usa para política. Agora, quando você olha se usa a rede social, a região Centro-Oeste é a região que as pessoas mais usam rede social, mas é a região que as pessoas menos usam para política. A região onde tem mais pessoas de direita, proporcionalmente, é a região onde as pessoas menos consomem política. O Nordeste tem um alto uso. No Sudeste, onde a direita pontua bem, é basicamente um dos menores setores. E no norte do país, que é onde as pessoas menos usam redes sociais, acaba por ser o segundo lugar onde mais se usa para entender o que se passa na política. Será que a região norte lida com esse problema de ONG, etc. e tudo mais? Enfim. Mas vamos voltar para os números, que aqui é a parte mais interessante. A pesquisa fez uma pergunta muito bacana. É o seguinte, cara, você que usa rede social e que usa rede social para se informar de política, você segue políticos? Você costuma seguir os políticos? E aí, 37% diz que segue os políticos que eles admiram, 34,5% não segue ninguém e 27% segue qualquer tipo de político. O que leva ao número dos 51 milhões que usam redes sociais para se informar de política, 37% apenas seguem políticos que admiram, 19 milhões. 27% seguem qualquer político, que é 14%. E 34% não seguem nenhum político. Ou seja, 12% do total dos eleitores do Brasil usam redes sociais para política e apenas seguem aos políticos que admiram. 9% do total dos eleitores usam redes sociais para a política e seguem qualquer político. E 11,8% não segue nenhum político. E aqui é outro dado que mostra talvez até uma falência da política. A perda da fé. Apenas 46% das pessoas que têm rede social e usam a rede social para acompanhar política querem continuar nas redes sociais participativos na questão da política. 35% quer reduzir. Vai continuar na rede social, mas quer reduzir a sua participação na política. E tem uma porcentagem pequena ali, 2,5%, que quer sair da rede social. As pessoas estão perdendo a fé cada vez mais. Ou seja, o público realmente engajado na política. Aqui, ó. 23,9 milhões. 24 milhões. Qual é a maior rede social de Bolsonaro? É o Instagram. 25,8 milhões. Quando você olha o número, né, do que segue as pessoas que admira, que dá 19 milhões, tem muita gente que segue quem não admira também, qualquer tipo de político, né? Às vezes quer seguir para acompanhar, tem os haters. Então, dos 25,8 milhões que o Bolsonaro tem, eu te garanto que tem a parte de hater. Existem contas secundárias, o cara fez o Instagram, o cara esqueceu a conta, o cara faz outro Instagram depois. Tem contas repetidas, do tipo, o cara tem uma conta e depois ele tem uma conta de uma página que ele criou, sabe? Por exemplo, o cara é um empresário, ele tem a empresa dele, às vezes ele segue nas duas. Mas o número mesmo no final do dia, esse 25,8, não são de usuários únicos. Quando você pega esse 25,8 e você reduz, não dá esse número total. Não dá esse número, mas não dá mesmo. O público realmente se engajado na política no Brasil, ali seus 24 milhões, quando você pega isso, ainda divide esquerda e direita, a gente está falando no Brasil, mais ou menos, 10 milhões para cada lado. 10 milhões para cada lado. E aí eu já comentei algumas vezes, gente, se a gente pegar todos os canais de direita que tá aqui, YouTube, rede social, olha em termos de usuários únicos, eu colocava mais ou menos 5 milhões. Que eu ainda acho que esse aqui, o povo que usa política,
acompanhar daquele jeito. O cara vê uma coisa ali ou outra, lê uma notícia, lê uma postagem. Às vezes aquele cara que só quer ver aquele videozinho de 1 minuto, 2, que é uma lacração aqui, uma lacração acolá, e com isso ele já quer opinar dos assuntos mais complexos que existem. A gente vai comentar, por exemplo, sobre a questão da eleição da presença da Câmara, alguns pontos que eu acho que vai fazer muita gente pensar. Não são essas pessoas. O pessoal que realmente está acompanhando a política mais a fundo, temas bem mais complexos, pessoas como vocês, não é querendo encher a bola de vocês, mas eu garanto que se perguntar para vocês o nome de 11 dos homens mais poderosos, do poder mais poderosíssimo de todos, vocês citam no mínimo 7, se não citar os 11. Vocês são capazes de citar um pouco do passado de cada um. Vocês conhecem o Lula, você conhece pelo menos alguns dos ministérios do Lula, de qual partidos eles são, vocês conhecem quem são os caciques partidários, como o próprio Gilberto Kassab, o menino está comentando, vocês acompanham as pautas legislativas, desde o que vocês querem que avancem, projetos de lei que vocês consideram importantes, vocês discutem às vezes sobre os artigos e os jabutis que estão dentro de processo de lei. Esse tipo de acompanhamento na política, ele é mínimo. Ele é mínimo, mas mínimo, irrisório. As pessoas ficam se degladiando nas redes sociais, achando que o mundo vai ser decidido no Twitter, achando que o mundo vai ser decidido no Instagram. Não vai ser. Eu falei uma coisa pra vocês, agora eu tenho a mais absoluta convicção. A parte mais forte é a parte mais fraca, que são vocês. Vocês são a parte mais fraca e ao mesmo tempo a mais forte. A mais fraca porque vocês não têm poder nenhum, vocês não têm a caneta na mão. Vocês têm 1001 pedidos, mas o que vocês querem dificilmente alguém coloca para andar. E não só vocês, até a própria turma da esquerda. Porque tem alguns pontos que acho que o povo concorda. Todo mundo quer um salário melhor. Todo mundo quer mais segurança. Todo mundo quer uma melhor educação. Isso não tem no Brasil. Tá uma porcaria. Tá uma porcaria. Tá um lixo. Só que vocês são as únicas pessoas que conseguem furar essa barreira dos 24 milhões. Porque tem 155 milhões de eleitores. Eles vão escolher alguém. E essas pessoas que não estão na rede social ou estão e não querem saber de política, são amigos de vocês. São as pessoas que vocês conhecem no local de trabalho. São as pessoas que vocês conhecem na universidade, na escola, encontrou no supermercado. É vizinho, é parente. É isso daí. Vocês podem exercer um poder muito grande a cada 2 anos. Eleição municipal, eleição federal. E, infelizmente, muita gente que às vezes chega lá fica a desejar. Normalmente não sou o candidato que vocês votam. Às vezes é o candidato desse cara mais boca aberta. Então, olha esse desafio. Pega a situação do Rio de Janeiro e olha em relação a isso. Aí você começa a entender porque tem tanta gente. Porque tem tanta gente que votou em Bolsonaro em 2022 e agora tá apoiando Eduardo Paes, bicho. É Eduardo Paes, bicho. Como é que pode? Você tem lá o Ramagem. Assim, inquestionavelmente um cara de direita pra ninguém reclamar. Mas o cara votou em Bolsonaro, tá votando em Eduardo Paes. Não, porque ele tem uma ginga ali, ele sabe sambar. É malandrão. Gente do céu, pô. Que loucura. Que loucura. A gente tem que buscar isso daqui, a gente tem que buscar ter cada vez mais voz. Mas o pessoal fica aí, não, você quer? Esteja cancelado, esteja isso, esteja aquilo outro. Deixa de seguir, vocês. E aí, por isso que eu digo assim, vocês podem parecer poucos, mas juntando aí, às vezes, 100 mil pessoas nas redes sociais em torno de uma pauta, a rede social para. Quando as pessoas comentam, você vê, né? Quando tem algum assunto do momento todo mundo comenta, só se comenta sobre aquilo. A imprensa é forçada a comentar sobre aquele determinado tema. As pessoas engajadas no final do dia não são muitas. Tem muita gente que ainda tá na rede social que acompanha, sabe de tudo, mas não deixa comentário, não posta muita coisa, tá ali meio que só olhando, só de bizu. Ele conversa dentro de si casa, seu local de trabalho. Então saibam usar o engajamento que vocês têm. O engajamento de vocês, você é só um. Mas quando junta de um em um, o engajamento de vocês em relação a temas, isso pauta o debate. Quando vocês falam, cara, eu vou bater palma, eu vou parabenizar quem faz esse tipo de ação. Tenha certeza que mais pessoas se sentirão estimuladas àquela determinada ação. Por quê? Porque dá like, porque dá engajamento. A mesma coisa, se vocês falam, eu vou criticar esse tipo de coisa, menos pessoas vão seguir por aquele caminho. Por quê? Porque ela quer o like, ela não quer receber a crítica. Vocês são
o ponto mais fraco e ao mesmo tempo o mais forte, mais importante nesse tipo de debate. Esse é o desafio que a gente tem que lidar. Quando você olha a TV aberta, a Globo ainda consegue falar por dia, segundo números, em torno de 100 milhões de pessoas por dia. 100 milhões de pessoas. Não é pouca coisa. E ali quando você olha a região norte, cara, o cara quer continuar ativo. Muita gente lá. E é uma região que cada dia enfrenta mais e mais problemas. O Centro-Oeste, que quase ninguém está acompanhando política, é só 40% que quer continuar acompanhando, cara. O que está acontecendo? E o Sul, olha que engraçado, o Norte, que passa por muito problema atualmente, e o Sul, que passou pela tragédia, são as duas regiões que o povo quer continuar. Porque perderam a fé, com certeza, na imprensa. Como chegar nessas pessoas? Eu não tenho essa solução, queria ter. Mas acho que isso aqui mostra, sabe, pra gente começar a se levar a sério dentro da nossa limitação. Eu tenho certeza da minha mediocridade. Em termos de tamanho, eu não vou ficar negando. É muito, muito. Meu Deus do céu, eu nunca esperei ter tanta gente me assistindo na minha vida. Mas ainda é muito pouco em relação a muita coisa para eu querer achar que eu sou algum tipo de celebridade. Reflitam sobre isso. Esse é um desafio gigantesco para a direita, falar para mais pessoas. E aí, só para encerrar, antes de falar isso aqui da Tabata, não é de agora, inclusive essa questão da fake news do Deltan, é um movimento que claramente leva a uma direção. Pode nem ser o objetivo do Deltan Dallagnol, que para mim que é o desgaste da imagem de Bolsonaro. Eu já falei isso mais de uma vez, não vou falar quantas, mas mais de uma. Para mim, o ponto mais importante de Bolsonaro, sua maior habilidade, é conseguir fazer com que as pessoas se interessem em acompanhar a política. Ele consegue despertar esse tipo de interesse. Ele consegue pegar aquele número dos 24 milhões e aumentar, e aumentar, e aumentar. E isso na esquerda e na direita. Tem gente de esquerda que começa a comprar por causa de Bolsonaro. É um evento que se intensificou com o Bolsonaro. Ele é um catalisador. Então, a direita tem esse ativo, tem esse cara, tá rodando o Brasil, faz e acontece. E muitas vezes você vê pessoas o difamando, né? Uma maledicência sem igual, uma disfarçatez contra Bolsonaro que não condiz com a realidade. Você fala, pô, vocês realmente vão destruir isso daí? Um dos maiores ativos que a direita tem, vocês vão destruir o cara? Que tem gente que tá nessa, né? Elas, enfim. Cada dia eu também tô mais convicto, até conversei ontem com um amigo. Tem algumas coisas que você não precisa falar. Tem algumas coisas que também não precisa desmentir. Ele falou, cara, você não vai desmentir isso aqui não? Foi de você? Eu falei, não vou desmentir. Mas por que? Eu falei, você tá indignado? Tô. Então, pra que eu vou desmentir? Você já tá indignado. O povo consegue pensar. O povo, tem coisa que você não precisa nem falar. Você pode até evitar o você está divina direita. Porque a pessoa sozinha, ela já tá indignada com uma coisa. Ela já tem, você não precisa. Aí ele falou, não, entendi o seu ponto. Eu falei, pois é. Eu falei, cara, quem te conhece, quem raciocina? Eu falei, aqui, ó, entendi, pronto. E vida que segue. Só falando aqui rapidinho, chamou minha atenção. Hoje, o Estadão, porta-voz do liberalismo no Brasil, ator principal do golpe da República de 1889 e desde então nunca mais abandonou o espírito golpista, cede espaço para o Sérgio Fausto, que é diretor-geral da Fundação FHC. Eu achei curiosíssimo. No intervalo do debate, aparece o Sérgio Fausto, um comentário dele, falando da TV Cultura, e antes dele a Maria Hermínia Tavares, que é do Sebrap, também amiga do FHC, né? Sebrap é o grupo que o FHC fundou junto com o Celso Laffer, da Fundação Ford. Enfim, por que votar em Tabata Amaral? O título não é uma pergunta, mas uma afirmação. A tendência à perda de qualidade dos quadros políticos no Brasil é visível. Existem exceções em todo espectro, fora dos extremos. Nos extremos, ninguém presta. No meio, no centro democrático, você tem vários nomes bonitos, lindos e maravilhosos. Terceira via liberal nunca descansa. Aí começa a explicar várias coisas. Não vou mostrar os elogios dele pra Tabata, que eu não vou perder o tempo de vocês. Ele termina falando assim, ó. O sucesso de Tabata em São Paulo é importante também para o Brasil, fortalece a articulação de um centro democrático apoiado no programa social-democrata contemporâneo. É preciso... Tradução, né? Agenda globalista na veia.
É preciso ampliar desde já os horizontes do país, restritos ultimamente a uma direita com inclinações autoritárias e retrógrada, e uma esquerda amarrada em ideias anacrônicas e aprodecidas paixões por tiranetes amigos. Ou seja, tá rifando já o Lula e, obviamente, a direita nunca tem espaço. As eleições gerais de 26, em particular a presidencial, não são pré-determinadas pelas eleições municipais de outubro próximo, mas os resultados nas principais capitais do país, em particular São Paulo e Rio, terão efeito sobre as articulações no âmbito nacional nos próximos 2 anos. Sobram razões para votar em Tabata Amaral. E é o que eu falo, eleição de São Paulo, Rio. Essas eleições, tem muita coisa que está acontecendo que já não é mais sobre a eleição em si. É algo muito maior que está sendo colocado na mesa. Mas enfim, já gastei muito tempo aqui, meu Deus do céu. Eu queria falar do terceiro tema, achar ficar comprometido, mas vamos correr. Essas notas eu vou deixar para analisar no final. Vou passar por ela, no máximo um comentário e outro rápido, porque tem muita coisa para falar do próximo tema. Por apoio, Elmar e o Brito oferecem a primeira vice-presidência da Câmara ao PT. Qual a função mais essencial da primeira vice-presidência? Vamos supor, o Lira agora. Ele está de férias, ou não aparece. Bom, entra o primeiro vice-presidente. O vice-presidente tem capacidade de colocar em pauta o que ele quiser. Imagine o PT tendo a Câmara na mão para pautar o que ele quiser, de qualquer projeto que quiser, da forma que quiser. Isso é o que representa a primeira vice-presidência. Fora quando você pode, inclusive, pedir, não vem participar, não. Deixa eu tocar essa reunião, porque eu quero colocar aí na mesa coisa para você não se queimar, deixa que eu coloco. O PT pode fazer isso. Antônio Brito, do PSD do Kassab, e Elmar ofereceram ao PT a possibilidade de ocupar a primeira vice-presidência da casa em troca do apoio da bancada. Com 68 deputados, o PT tem a segunda maior bancada da casa e é considerado por Elmar e Brito como fiel da balança para a sucessão do Arthur Lira. Ainda mais se considerar que a federação PT, PCdoB, PV tem 80 deputados e voto em bloco. Além de oferecer o cargo ao PT, Elmar e Brito também sinalizaram os petistas que não irão avançar com um projeto de lei de anistia que pode vir a beneficiar Bolsonaro. Inclusive vai ferrar com a vida de muita gente, né, se não botar para andar. Foi a União Brasil que travou na CCJ. O Elmar em específico. A anistia é uma pré-condição do PL a qualquer candidato. Até o lançamento da candidatura de Mota, Elmar e Brito haviam sinalizado ao PL que pautariam a anistia, mas isso mudou a partir do momento que Lira manifestou apoio a Mota e tornou o favorito na disputa. Elmar e Brito mantiveram suas candidaturas e fizeram um pacto. Quem for o segundo turno vai ter apoio do outro. E passaram a tentar construir um bloco mais alinhado à agenda do PT e do Palácio do Planalto. A leitura é que a única chance do PT, do Lula, ocupar um posto de destaque na mesa diretora é apoiando um dos dois. Uma vez que no bloco do Mota, o PL, por ter a maior bancada do que o PT, tem a preferência na escolha dos cargos. O princípio vale para o projeto de anistia. Sem apoio formal do PL, Brito e Elmar não terão qualquer compromisso em pautar a proposta. Elmar e Brito têm dito entre interlocutores que sua situação é parecida com a de Rodrigo Maia, no qual a esquerda decidiu o segundo turno. Justamente em razão disso, passaram a fazer os acenos de que serão eles e não Mota que trarão a estabilidade política ao governo Lula na segunda metade do seu governo. Olha a palavra, estabilidade. Por outro lado, se aqui estão falando, Lula, comigo tem estabilidade, comigo você vai ter muitas benesses, vou atrapalhar a Michel fazer isso. Olha o Mota, não é santo também não. O apoio nada discreto do deputado petista Odair Cunha à candidatura do Mota não saiu barato. O candidato republicano, o Mota, ele ofereceu para o petista Odair uma vaga de ministro no TCU, de acordo com fontes a par do acerto. A promessa foi feita mediante a articulação de Ciro Nogueira, do PP, um dos artífices do movimento de Mota. Ciro transita bem no TCU. A próxima vaga no tribunal abre-se em 2026, com a aposentadoria de Haroldo Cedras. É um cargo cobiçado por muitos, inclusive por Elmar. Um dos candidatos à sucessão do Lira seria o custo para abdicar de uma candidatura que, em realidade, não vale mais o cargo. Elmar está em baixa. Odair é líder do PT na Câmara. Ele e a liderança do partido na Câmara chegaram a publicar um post no qual afirmavam que submeteriam o nome de Mota. O post foi apagado após o previsível incômodo causado na cúpula do PT, mas o sinal estava dado. O apoio de Odair a Mota confundiu inicialmente alguns parlamentares. O projeto Mota alicerça-se em partidos relevantes da oposição. PL, PP, né, republicanos. Lula se encontra com o candidato de Kassab, que é o Brito. O acordo é Brito e Elmar, ambos vão ter candidatura. O que passar apoia o outro.
Mas é uma coisa só, Maio Brito é a mesma coisa, é Kassab e é Lula. Até o momento. Pode mudar. Brito voltará a ser recebido por integrante do governo Lula nesta terça, quando vai ser recebido pelo Alexandre Padilha, né, o ministro de Relações Institucionais. Outros 3 ministros do PSD também devem participar. E não se engane também, nos últimos dias o Lula esteve com Elmar e o Lula também esteve com Hugo Mota. Isso também é normal, né? Porque o presidente da República vai querer intervir. Com o Bolsonaro a mesma coisa aconteceu. Encontrou com Lira, encontrou com Baleia Rossi. Isso aqui meio que é do jogo, mas fica de olho. E aí, quando você olha, a gente falou da turma do Centrão mais à esquerda, quem sabe se é mais à direita, mas enfim, Centrão, vamos do Centrão, e tem a turma da direita. A oposição está mais coesa e deveria ter candidatura própria à sucessão de Lira, diz o Van Hatten. A oposição está mais coesa e, independentemente da decisão que cada partido tomar, há muitos parlamentares insatisfeitos com a escolha partidária feita na eleição do Lira. Uma coisa é você ter candidatura para marcar posição com chances pequenas de vencer. Mas estamos no cenário que, se bem trabalhado, a oposição tem de 120 a 130 votos. Eu vou falar sobre isso já. Não, eu vou falar sobre isso agora. Gente, para você vencer, você tem que ter 257 votos. Quais são as chances de ganhar? Se tem 120 a 130. São 257. Quais são as chances de ganhar, Marcel Van Hatten? Cara, não mente. Não mente, Marcel. Uma coisa é ter candidatura para marcar posição. Com chance... A sua candidatura é para isso, Marcel. Você foi candidato nas últimas 3 tentativas. Vai agora para a 4ª. Você não tem nada a perder. Mas tudo bem. Continuando. Na sessão, o deputado Gilvan, da Federal, do PL, disse que não votará em candidato Centrão. Já quero antecipar. Não irei votar em nenhum candidato à presidência desta casa que seja covarde, omisso. Estou de saco cheio do presidente da Câmara. Aqui não para estar CPI do abuso de autoridade. Já antecipo também que se Marcel for candidato, eu irei votar nele, porque não voto em candidato do Centrão. Estou de saco cheio de ver um presidente da Câmara frouxo, covarde, cúmplice. Sinto muito por ter votado no Lira, mas esse erro não vou cometer novamente. Beleza. Aí vamos dar uma olhada. Eu começo a falar no último ponto. Olha quantas coisas entram na mesa na hora de você escolher uma direção na questão da presidência da Câmara. Primeiro ponto, as comissões. O tamanho dos blocos importa. Estar no bloco vencedor também importa. Isso vai dizer que qual comissão você deve ficar. Com quais comissões você pode ficar. Que essas comissões podem ou não podem ajudar a direita, prejudicar a direita, ajudar o governo, prejudicar o governo. Cargos da mesa diretora. Inclusive tem também interferência se você está ganhando ou não, mas também se você compõe o maior bloco da casa. O cargo mais importante, o primeiro vice-presidente. Da mesma forma que, se vamos pegar o caso do Lira, o Lira não está... Pensa que é um petista, o petista faz o que o Lula quiser. Você tem um candidato mais à direita. Aquelas votações relâmpagos na cara da noite, o cara da direita, eu tô presidindo hoje, não tem ninguém. Porrada. A direita normalmente não joga abaixo assim. Mas tem essa chance. Terceiro ponto, relatorias. Relatorias. Normalmente quem preside as comissões escolhe alguns relatores meio que a dedo para passar alguns projetos. O presidente da casa também escolhe. Principalmente quando cria as comissões especiais. Para agilizar alguns projetos. Tem projeto que é muito importante para a direita. Tem projeto que é muito importante para o Lula. Isso tudo entra na mesa. Cada cenário você vai ter um impacto diferente, seja Marcel candidato, porque Marcel candidato, se fechar o bloco, isso tem impactos na hora de dividir as comissões. Uma coisa é votar no Marcel, outra coisa é o bloco aderir enquanto partido. Se vai no bloco do Mota, o Mota vence. Se vai no bloco do Mota, o Mota perde. Se vai no bloco do Elmar, o Elmar ganha. Vai no bloco do Elmar, o Elmar perde. Tudo isso interfere. Com o Brito, a mesma coisa. Então não é uma situação assim, perdeu. Não, interfere. Depois, estabilidade ou caos para o governo. Vai ter candidato que vai trazer mais estabilidade, vai ter candidato que vai trazer menos estabilidade. Qual? Será que o Mota vai trazer algum tipo de desestabilidade ou caos? Porque o Mota até, né? Da mesma forma que o Mota se compromete a levar à frente a anistia, tá dizendo na imprensa já que o Mota também olha a possibilidade de um acordo para entregar a vaga do TCU para o PT.
E o TCU é um tribunal que vem ganhando muito poder nos últimos anos, uma arbitragem cada vez maior, né? O judiciário como um todo vem ganhando muito poder. O TCU já deixou de ser qualquer tribunal faz muito tempo, e aí? Mas também se o Mota não vencer, que a priori tem um acordo com o TCU, e o Elmar Nascimento e o Brito? Qual a diferença aí de cenário? Se o Brito vencer, ele coloca o Elmar, porque se coligaram agora, não sei. Mas se o Elmar vencer, coloca quem? Vai dar também pro PT? Será que também vai colocar isso na mesa? Como é que funciona? Mas parece que todos os cenários levam a crer que a direita não vai conseguir emplacar uma pessoa dela lá, mas talvez pudesse atrapalhar. Depois você tem direcionamento de emendas. Falam muito disso do Lira. E emenda no Brasil que 24 bilhões de pessoas apenas realmente estão na rede social se informando. Eu acho que faz muita diferença na hora de você decidir seu voto. Aquele cara que troca às vezes o voto por uma cesta básica. Isso ocorre no Brasil até hoje. Não necessariamente o cara vai usar emenda para cesta básica, né? Mas o cara usa ali para fazer uma obra, fazer uma coisa que vai trazer melhoria para o povo. Sim, vai trazer melhoria para o povo. Mas às vezes nem é o melhor projeto a ser feito. Às vezes tem coisa que vai trazer mais melhoria, só que ele quer um projeto que possa ver, tipo rua pavimentada, o cara vê com os olhos, fala, eu vou votar nesse cara aqui, ele assaltou minha rua. Isso interfere. A abertura de CPIs, como o Gilvan da Federal comentou, cara, o Lira não abre a CPI, é função do presidente da casa. O Lira não abre. O Elmar, se realmente for o candidato do PT, o Brito não vai abrir de jeito nenhum. E o Hugo Mota? Será que abre? Não sei. O Marcel abre, mas será que o Marcel ganha? Abertura de impeachment da presidência da República. Cabe ao presidente da Câmara. Aí você tem o fator Kassab. Se der o Mar, o Brito, se for o Brito realmente é do Kassab, né? Do PSD. Se for o Mar, estão fechados juntos. O Gustavo Gaia gravou um vídeo, eu nem vou repetir, porque eu acho que ele falou muito bem lá em 5 minutos. Sobre por que apertar o PSD do Kassab. Porque o PSD do Kassab hoje vem tendo um papel muito grande em torno de temas que são alvo de críticas, principalmente das pessoas da direita. Se o candidato do Kassab ganhar, você está fortalecendo todo esse sistema no Brasil, que as pessoas estão muito satisfeitas. E, por fim, você tem o desgaste ideológico com a base. Se a direita não apoiar o Marçal, vai ter desgaste. Ah, mas e todos esses pontos? Ninguém quer saber de complexidade, não, gente. São 24 milhões de pessoas que veem isso daqui. Desculpa, acompanham política. Mas que vem isso daqui? Quem quer saber disso aqui? Ninguém. A política é simplismo na maior parte do tempo. É lacração. O Marcel vai ter o discurso. Eu era candidato, não fui apoiado pela direita. Olha o pé lá do Valdemar. Tá de 4 pro Valdemar. Vendido pro Centrão. Você acha que não vai ter isso daí? O próprio Gilvan, que é do PL, falou: não voto no Centrão, covarde, frouxo, etc. Vai ter desgaste. Se você apoia o Marçal, você pode até perder nos outros, mas pode ter certeza. Você vai ter esse ganho ideológico com a base. Olha, tentamos, vamos lá. Você não vai... Na verdade, não sei se você vai ter ganho, porque você possivelmente não vai ganhar. Mas, ainda que você não ganhe, pelo menos você não vai ser criticado. Olha, e tem mais coisas. Olha a quantidade de coisas que interferem na articulação para escolher o próximo presidente da Câmara. E para o Senado ainda tem mais. Porque tem pautas muito mais capciosas. Eu acho que são centrais aí do debate público da direita. Mas hoje qual é o tema no Brasil? Eleição de São Paulo. 5.500 cidades. O ponto mais importante é a eleição de São Paulo. Quantas pessoas estão interessadas em saber sobre isso? Quantos deputados estão comentando sobre isso? Andando aqui, adiantei, tem 20 minutos. Não sei nem se é o tempo suficiente porque eu quero falar tudo. Eu vou adiantar também. Brasil segue em chamas. Cena de Brasília. Fumaça se espalha por Brasília e fogo se aproxima da administração do Parque Nacional. O NB suspende atividades presenciais nesta segunda por fumaça de incêndio no Parque Nacional de Brasília. Aí, nesse cenário de caos, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, diz que recebeu ligação de Lula, muito preocupado com impunidade sobre incêndios criminosos. Tá bom. Preocupado, né? E se juntar de cima com a de baixo, o ministro Luiz Roberto Barroso cobra dos juízes mais rigidez contra crimes ambientais. Bom, fica parecendo, assim, fica parecendo não, né? Eu creio que essa preocupação
vai acabar por levar o Poder Judiciário a discutir de forma mais profunda e intensa essa questão aí ambiental. E a questão ambiental começar a entrar cada vez mais dentro da discussão do Poder Judiciário. E que isso me preocupa muito, porque tem uma tese jurista que eles comentam o seguinte: você vê que essa turma gosta de decidir, né, o rumo das coisas. Eles são as pessoas mais capacitadas para isso, nem vou discordar. Mas, quando se fala, por exemplo, em clima, o pessoal pergunta assim, cara, de quem é a última palavra em relação às questões ambientais? E tem um argumento que rola, que é bem complicado e pode dar poder para a justiça, inclusive abordar outros itens que tenham qualquer tipo de relação com as questões ambientais, que é o seguinte: quem é que vota no Brasil? E normalmente no mundo? Quem tem acima de determinada idade. No Brasil, é obrigatório a partir dos 18 e facultativo para quem tem mais de 16. E quem tem menos de 16? Não precisa votar. A pessoa que não vota, ela não tem representação política. Nenhum político que está lá representa os não votantes. Ele não vota. Ele não escolheu o rumo do Brasil. Então as pessoas que foram eleitas, ela também decidem sobre essas pessoas. Isso é injusto. E as pessoas que nem nasceram ainda, nenhum político está preocupado com elas. Mas tem um poder que lida com todas as pessoas. Até os que não nasceram. É o Poder Judiciário. Então a palavra final em relação ao meio ambiente cabe ao Poder Judiciário, porque só ele contempla coisas que vão de pessoas que nem nasceram até as pessoas que já partiram. Aí imagine a quantidade de coisas que acontece que tem qualquer tipo de correlação à palavra final deles. E o Brasil vem avançando na direção que cada vez mais o pessoal tem mais e mais poder e decide mais e mais coisas. A CNN noticia o aspecto econômico. O Estadão reforça, mas tem outros aspectos que a gente já entra lá. Mas veja aqui, ó. Flávio Dino autoriza governo a abrir crédito fora da meta fiscal para combater os incêndios. Beleza, tem que realmente combater, não pode deixar do jeito que tá. Mas você fica meio assim, né? Pô, governo Lula, a decisão vem no Flávio Dino, complicado, né? Nessa modalidade da liberação de recursos não está limitada pelo arcabouço fiscal e não será computada para fins de cálculo das metas fiscais. Aí o Estadão escreveu um editorial sobre isso. O conforto de Lula é a miséria da República. O ministro novato Flávio Dino claramente não entendeu que o assento no Supremo não lhe confere poder ilimitado para agir sob qualquer pretexto, poder do qual nenhuma autoridade dispõe na República. Dino não pode acordar num belo dia, por exemplo, e ao tomar conhecimento de que mais da metade do país está coberta por uma espessa nuvem de fumaça, determinar o que o governo federal deve fazer para combater as queimadas. Será que não pode? Só o Poder Judiciário pode cuidar realmente se não meio ambiente para todos. Tem que criar, né, o direito ao clima, o clima saudável. Nem muito menos cabe a ele dizer de onde hão de vir os recursos para custear as ações, como o Dino fez no dia 15 passado, ao autorizar a abertura de créditos extraordinários para essa finalidade. Outra hipótese não menos problemática é que Dino possa pensar, talvez, se mirando no mau exemplo de alguns de seus colegas, quem será, né? Que está normalizando o fato de um ministro do Supremo imiscuir-se em temas que não lhe são afeitos, como é o caso da definição e implementação de políticas públicas para lidar com a tormenta climática. Seja como for, a decisão monocrática do senhor Flávio Dino indica que essa bagunça institucional instalada no Brasil dificilmente será arrumada, até que a vaidade, as opiniões pessoais e as agendas políticas de indivíduos investidos de mundos públicos sejam postas de lado diante da premente necessidade de recobrar o decoro e a institucionalidade no país. Ou seja, não vai mudar nunca, então. Pelo menos não tão cedo. Como o Estadão antecipou que o ministro faria, Flávio Dino deu a abertura de créditos extraordinários a critério do Poder Executivo, ou seja, do Lula, a fim de bancar os gastos do governo com combate às queimadas. Ou seja, com uma canetada monocrática linda, Flávio Dino permitiu a criação de mais uma exceção às regras do maltratado arcabouço fiscal, autorizando a criação de dinheiro mágico, ou seja, inexistente no planejamento oficial, com o evidente propósito de evitar que Lula incorra em crime de responsabilidade.
que leva a impeachment. Quando sentiu um cheiro de queimado e acordou para o problema, entendendo que talvez fosse melhor agir como um presidente, Lula se deu conta de que não dispunha de recursos orçamentários para combater os incêndios sem cortar outras despesas do orçamento da União, o que o petista, como é notório, reluta em fazer por cacuete ideológico, em muitos casos, ou por interesses políticos eleitorais, em outros. Nesse sentido, a decisão do dia não soa com música para os ouvidos do Lula, tíbio na defesa do meio ambiente, a ponto de Lula ter feito chegar ao público a informação de que estaria confortável com o protagonismo do Flávio Dino na definição de medidas a serem adotadas para debelar os focos de incêndio do país afora. É evidente que está, pois o vácuo de governança deixado pelo Executivo orna com a validade e o voluntarismo de um juiz que jamais deixou de ser político e que foi indicado ao Supremo por Lula exatamente por isso. Logo, o conforto de Lula, que nada fez para evitar o pior e agora terceiriza responsabilidades para quem não as tem, é a miséria da República. Cheio de brios, disposto a apagar com tinta de caneta as queimadas que consomem a Amazônia e o Pantanal, Dino, por sua vez, não tem perdido a oportunidade de chamuscar a Constituição, com um populismo que seria apenas compreensível se fosse ele político estrito senso, mas é inconstitucional e antirrepublicano sendo ele quem é. Para justificar o injustificável, Flávio Dino chegou a comparar os incêndios, criminosos em sua maioria, às enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, como se o governo Lula não tivesse recebido inúmeros alertas ao longo deste ano sobre o descontrole das queimadas e os riscos trazidos pelo clima seco. Enquanto as chuvas que caíram sobre os gaúchos eram absolutamente previsíveis. Não tem como comparar as duas coisas, Para coroar a desordem, as decisões do ministro têm sido proferidas após audiências de conciliação, como se o Supremo fosse mero mediador ou órgão consultivo no âmbito de uma ADPF que, pasme, já foi julgada pelo plenário em março desse ano, mas que Dino, sabe-se lá por quê, ainda mantém sob seu poder. E sem ser contestado. Mas já foi julgado no plenário, já. Julgada. Sim. No plenário. Sim, no plenário. É possível. É o Brasil. Nessa mesma DPF, o Flávio Dino estabeleceu um regime de emergência climática para combater os incêndios. Mais ou menos entrou naquele estado de fica em casa, a economia a gente vê depois. Quem deu a nota foi a Daniela Lima. Crédito fora da meta. Ou fora da... para que não impacta a meta. Amplia a possibilidade de contratação de brigadistas. E aí, quando você vai olhar a DPF, que é a 753, quem foi o requerente? Um partido que basicamente não tem nenhum representante. É a Rede. O que até me leva a um questionamento, Rapaz, o Randolfo Rodrigues era da Rede e o Randolfo era uma máquina. Será que a máquina era o Randolfo ou a máquina é a Rede? Porque o Randolfo saiu da Rede, mas a Rede continua com tudo, viu? Rapaz. E quem que entra como amigos courier, Que entra aí como... Pode ajudar também no processo, Participar da ação, não os pitaco. WWF. O ISA. Instituto Socioambiental. A PIB. Instituto Alana. Greenpeace Brasil. Associação de Direitos Humanos em Rede. Artigo 19. Alternativa Terra Azul. O Alternativa Terra Azul eu não conheço com profundidade. O artigo 19 faz parte do grupo de ONGs financiadas pelos Soros que estavam, inclusive, nesse processo que foi feito lá em 2022 para salvar a democracia de Bolsonaro. A Associação de Direitos Humanos em Rede também não conheço muito bem. Greenpeace, nem precisa falar. Instituto Alana, ligado à turma do Itaú, também não precisa falar nada. A PIB, essa daí, meu Deus, contesta marco temporal. Não, sabe quando a Europa estava discutindo a due diligence, a lei lá para colocar punições para quem não cuida do meio ambiente direito e tudo mais? E aí, coloca lá várias regras, você tem que cumprir, meio que você tem que agora provar que você está certo, Você é culpado até que você prove que você está certo. Você só pode vender se você comprovar que o seu produto não veio de área desmatada. Então, o ônus é seu agora provar que você é inocente. Quando rolou isso, a PIB
foi na Europa. A gente trouxe esse vídeo, tá em algum Atlas aí. Foi na Europa pedir que eles aumentassem o escopo para que isso não valesse apenas para a região de floresta, para tentar incluir também os produtos do cerrado. Ou seja, sabotagem internacional contra o Brasil. E a PIB também faz parte desse processo, né, que salvou a democracia de Bolsonaro, assim como o artigo 19 também está lá no Washington Brasil Office, também recebe apoio da Fundação do Open Society, né, e da Fundação Ford. A Guajajara era bem próximo da PIB, né? Certa vez ela fala, eu estou aqui, né, com o apoio da Fundação Ford. O ISA foi tão comentado ao longo da CPI das ONGs. Fundação Ford e os foros é pouco. E a WWF, essa daí é a mais fora da curva de todas. Então, olha quem tá no meio da confusão do que o jornalismo brasileiro comenta. Não vai ter uma nota sobre isso, né? E um destaque a esse ponto. Mas quando você vê quem tá se puxando os fiozinhos... Esse aqui eu vi lá no Telegram da Erika. Erika Veiga, ela não tá mais no Twitter, né? Por causa que o Twitter tá banido. Ela tá no Blue Sky. Quer dizer, ela não tá lá. Ela criou um perfil lá, não sei se ela tá postando, mas ela tá com o Telegram. A Erika colocou alguns trechos. Sabe a tese? Realmente que um dos principais propagadores dela é o Silvio Almeida, que fala sobre o racismo estrutural. Que eu acho que vocês conhecem essa tese, né? Sabe o que leva? Essa DPF tá falando sobre processo ambiental estrutural. Algo mais ou menos assim. Você conhece a tese do preconceito estrutural? Pense essa mesma tese aplicada ao meio ambiente. Com certeza você sabe aonde isso vai levar. Aí a Erika postou um negócio que é muito curioso, que é sobre choques globais complexos. Sendo que nos últimos dias, o Jamil Chad publicou que um dos objetivos dessa reunião da ONU agora é tentar criar um consenso em torno de um comunicado onde questões ligadas ao meio ambiente vão entrar no pacote de ameaças à segurança internacional, como se fosse um conflito, ó, tei. Aí o que é que a Erika nos lembra, rapaz? Ela colocou aqui um negócio que vem da ONU. Choques globais, né? Você tem problema ligado a fica em casa, que também aqui é avanço biológico, blá blá. Problema de cibersegurança global, uma disrupção na internet, alienígenas basicamente, né, que vem do espaço, e um evento climático, né, de grande aspecto. A gente tá agora o quê? No risco de emergência climática. Vai mais ou menos nessa linha, né? Você tá colocando algumas teses para avançar. Ainda mais porque quando você pega a DPF, tá lá. Não, aqui muito similar aconteceu lá no época, não sei o que lá, 19. Lembra? O tracinho 19, né? Começa com um C, aí tem o V, ID, O, 19. Aí tá ali, né? É um processo aí, né? Pra você trabalhar como reagir de forma global a esse tipo de incidentes. Vocês conhecem essa rodinha aqui também, né? Com 17 cores. É a Agenda 2030, onde cada cor representa um dos ODS da ONU. O tipo de pauta que tá avançando. Aí vem a Marina Silva falar de... Estão aqui, o processo que estão vendo é um terror climático, né? Você tá falando de pessoas agindo. E, gente, quando você fala essa palavra terror mais ismo, normalmente você tá falando de pessoas que vão lá e... Bum, né, jogam aquele artefato que... Negócio complicado. É realmente uma ameaça global. Olha como até os termos utilizados reforçam esse tipo de narrativa que eu acho que não vai levar o Brasil na direção que pelo menos vocês desejam. Que enfraquece o Brasil em forma internacional. Eu mando esse vídeo lá no Telegram, vocês dão play, eu quero falar de mais coisa ainda. Aí olha isso, olha isso. Brasil em chamas. Ameaça sufocar os planos de Lula na Assembleia da ONU. Em seu programa, Lula vai usar a cúpula do futuro, cobrando que órgãos internacionais tenham maior autoridade, que vai na mesma linha do que o próprio Jamil Chad falou sobre o comunicado. Quer dar agora o quê? Poder de polícia para a ONU? Mais autoridade ainda para a ONU? Vai abrir mão ainda mais da soberania nacional? Vai, porque Lula foi eleito para isso. Esse é o papel do Lula desde o dia zero.
Você acha que o apoio internacional que o Lula recebeu foi pra quê? Pra entregar o Brasil. Ainda sem assumir em 2022, no final do ano, quando o Lula foi na COP25, do jatinho do seu amigo até, né, de carona, o Lula defendeu que não dá pra gente ficar aqui em toda a COP, decidir, depois chegar lá e pegar a decisão daqui e aprovar no Congresso Nacional, e nada avança. Tem que criar uma nova governança global que possa realmente impor. Lá vai o Lula de novo falar sobre isso no aleatório, pô. Pelos acordos do clima fechados a partir de 2015, europeus e americanos se comprometeram a destinar 100 bilhões aos emergentes para garantir a transição para uma matriz de produção sustentável. O dinheiro nunca chegou. E tanto em Washington quanto na capital europeia, a pressa de Bolsonaro era um argumento para frear o envio de recursos. Balela. E a matéria do Jamil Chad chama muito minha atenção, porque puxou um nome que eu não lembro quando eu vi esse nome na imprensa nos últimos anos. Mas eu conheço esse nome. Eu falei, rapaz, ressuscitaram esse cara? Cara, não é possível. O ambientalista Fábio Feldman destaca que a falta de liderança efetiva no combate às mudanças traz enorme oportunidade do Brasil, exigindo contrapartida em termos de lição de casa. Sabe quem é o Feldman? A gente está vendo aí essa movimentação, né, internacional que enfraquece a soberania nacional. Tá todo mundo vendo. Quem é o Feldman? Vamos lá. Atlas Brasileiro, março de 2024. Aí você desce lá. Dossiês históricos. Aí você vem aqui, ó, as denúncias da EIR e MSA, Executive International Review e Movimento de Solidariedade Ibero-Americano. A EIR lá da revista do Lino Larouche, que tinha como correspondente no Brasil o Lourenço Carrasco, Silvia Palácios, Geraldo Luiz Lino, aquela turma lá amiga do Enéas. Aquela denúncia lá do Soros. O Soros comprou a Vale, aquela revista verde, é EIR. E o MSA é a mesma coisa. Ô, diacho, apertei o botão errado, não cliquei no lugar certo. Mas enfim, ó, voltando, né? Eu resolvi certo dia ir lá no Arquivo Nacional, ver o que é que falavam sobre a turma do Enéas, a turma do Lourenço, e também no... Aqui, ó, começa aqui, enfim... Eu comecei essa provocação pelo que mesmo? Foi por causa disso daqui, ó. Se ler aqui vai entender como é que esse dossiê surgiu. Eu lembro aqui o cara falando do Plano Real, que era um plano muito bacana. Aí eu tinha já essa matéria aqui, que falava do Plano Real, alguns problemas, da Executive International Review, enfim. Aí vai descendo, tem muita coisa aqui que o pessoal denunciava na época, falando Henrique Cardoso, sempre denunciaram essa questão que envolviam os movimentos verdes, o movimento da Agenda Verde contra o Brasil, que fala do Enéas especificamente, né? Para lançar um livro. Destruir as Forças Armadas, Nações Americanas. Enfim, fala do papel do Fernando Henrique Cardoso. Foro de São Paulo. Turma era boa. Brabos. Aí depois fala do MST, 96, né? Foro de São Paulo. Tropas de choque do governo mundial. Falando um monte de coisa. Na verdade, ele foi publicado em 95. Enfim, aí a descendo. Essa turma fez denúncias muito graves. O Lourenço Carrasco teve uma vez seu livro, né, censurado. Foi alvo de diversas ações judiciais movidas pela turma da WWF. Na época que o filho do Marinho era um dos diretores, tá lá no conselho, né, do WWF. Foi realmente perseguido pela WWF. Até o professor Olavo escreveu um texto em defesa do Lourenço Carrasco. Se for no site de Olavo, colocar lá, acho que é olavo.org. Botar, acho que não lembro como é o site do Olavo, mas o site de Olavo, oficial. Você botar Lourenço Carrasco, tem 2 textos que o Olavo cita, é o Lourenço, da perseguição que ele sofreu. Mas enfim, quando a gente desce tudo, e um dossiê do Arquivo Nacional, que era confidencial, a turma da inteligência no Brasil estava prestando atenção do chamado dossiê Neo-NZ, que estavam aí de bizu, né, na turma que em tese estava apoiando, a turma do Alemão do Bigode. Aí esse dossiê foi em parceria com a turma da USP, né, sempre os USPianos. Aí tá aqui o texto, né, de quem tá nessa comissão: Hélio Bicudo, Ana Chauí, Emi Sader, né, Fernando Gabeira, que tá até hoje na Globo News, Suplicy, né? Você vê como o tempo passa das mesmas pessoas. Aí, nesse dossiê, rapaz,
que tem patrocínio na época da Fundação Ford, né? Tem alguns grupos aí que são ligados ao Soros, como a Human Rights Watch, que o Soros está lá no Conselho Consultivo também. Então, desde muitos anos atrás, aí eles fizeram esse dossiê, e aí você traz os paralelos do que fizeram durante a era Bolsonaro. Quando vem a Atlantic Council, ali em junho de 2020, faz um estudo que leva ao banimento de diversas pessoas do Facebook, né, gabinete do ódio, 1001 acusações sem pé nem cabeça. Eles fazem isso daí, beleza? Ah, Jesus. Aí, aqui é mais ou menos igual. Esse é um dossiê para falar das pessoas que estavam sendo preconceituosas com o povo judeu, etc. E quem é que eles colocavam, rapaz? Exatamente a turma do Enéas, do Lourenço, porque eles estariam sendo preconceituosos contra o José Gonderberg e o Fábio Feldman. Ah, porque eles são de origem judia. Não tinha nada a ver com isso, rapaz. Na edição de dezembro passado, Feldman é atacado por defender a troca da dívida externa pela internacionalização da Amazônia. É brincadeira. Aí você pega lá, né, também, não sei se aqui tá ainda sobre, acho que tá, 99, acho que não tava mais na tutela dos militares. Mas enfim, aqui já era a BIM já. Aí eles vão lá, vão atrás. Também tá em um dossiê, a matéria, né, fora Feldman. Os caras denunciando toda a articulação do Feldman junto com organismos internacionais. Nas palavras do próprio Feldman, seu primeiro contato com o movimento ecologista ocorreu em 75, em torno das discussões da teoria do Clube de Roma. Onde é que está o Feldman agora? De conversinha com Jamil Chad, o porta-voz extraoficial da ONU contra o Brasil. Os nomes vão reaparecendo. No momento que o Brasil está falando, no momento que está se cobrando mais autoridade internacional, cara, você está basicamente internacionalizando, você está entregando a tutela do Brasil para forças internacionais, diversos eventos marchando numa mesma direção. Aí vem o Lula. Encaminharei ao Congresso uma MP, medida provisória, criando o Estatuto Jurídico da Emergência Climática para acelerar políticas públicas de enfrentamento aos extremos climáticos. Estabeleceremos uma autoridade climática. Minha Nossa Senhora, eu não acredito! Isso era uma das pautas centrais do Lula desde que ele assumiu. A Marina tentou, o Congresso barrou. E os caras agora aproveitaram da tragédia pra essa tragédia. Meu Deus do céu. Isso aqui chega a me dar uma tristeza interna por dentro. Mas antes de falar da autoridade climática, mas aí eu falo dela. Isso aqui ficou fora de ordem, vou falar depois. Orçamento e blindagem de influência política impõe desafios à autoridade climática. Vai criar, né, Lula? Agora deixa eu te falar, viu? Cria do jeito certo, viu? Já tem a pressão da imprensa para criar do jeito que eles querem. Ela só vai ter um papel bom se ela for independente. Ela tem que ser independente. E, gente, o melhor exemplo é o Banco Central Independente. Que independente não tem nada. O Banco Central no Brasil está a serviço dos banqueiros. Porque o cara que está sentado lá, o Roberto Campos Neto, no dia que ele sair de lá, ele vai procurar emprego. E se ele tivesse contra os banqueiros, ele não ia achar emprego em lugar nenhum. De independente não tem nada. Nada. Sempre você é dependente de alguém. Se você não tem nenhuma relação com o governo federal, você vai comer na mão das ONGs. Mas tem que ser independente, autoridade. Caráter técnico, muito técnico. Ou seja, técnico é a galera aí que tem a validação do establishment, dos ongueiros. Boa estrutura, orçamento robusto. Avaliam os especialistas ouvidos pelo Globo. Vamos ver quem são os técnicos que deram pitaco. Vamos ver quem são os técnicos. A criação devida pela Marina. Inclusive, a Marina colocou isso para poder apoiar o Lula na cartinha que ela fez antes de formalizar o seu apoio. Voltou a ganhar força com o alastramento dos incêndios. Na semana passada, a Marina defendeu que o órgão esteja ligado à sua pasta. De boba, ela também não tem nada. Mais do que a vinculação, no entanto, pesquisadores afirmam que se a estrutura não for técnica, o orçamento suficiente e a autonomia pode acabar com os objetivos frustrados. Referência a quem? Carlos Nobre. Esse aqui é pior que a Marina. Para ele, é preciso que haja uma equipe técnica capacitada em uma mega estrutura. Querem criar um estado paralelo. É importante ter um imperador climático que vai articular com todas as outras estruturas e ter autoridade para fazer a implementação das políticas de adaptação de uma maneira muito mais eficiente.
Outro especialista, esse é o melhor de todos. A necessidade de um olhar atento para o cumprimento de metas também foi ressaltada pelo ex-CEO do Itaú. Do Itaú, Pedra Preta. Itaú Unibanco, Cândido Bracher. Rapaz, não é possível isso, rapaz. O especialista vem do Itaú, porque ele tem atuação na Casa Ambiental. Ele é especialista, ele é Itaú. Ai, meu Deus. Que nervoso. Tem que ser responsável por redução das emissões de carbono, como o Banco Central é responsável por manter a inflação baixa. Como é que o Brasil faz isso com a taxa Selic? Qual o impacto disso, né? Vamos subir e deixar a taxa Selic. Gente, emissão de carbono, o cara tá... Eu vou te trazer em dinheiro. Eu vou te trazer em dinheiro que você vai entender, né? Porque quando você coloca uma meta, se você não atingir uma meta, você vai ser punido por isso. Com acompanhamento de métricas e consequências quase não sejam cumpridas. É preciso governança que atravesse o governo, o estado paralelo. Eles vão tomar o Brasil, ele quer tomar o Brasil. E a outra é a Thelma Krug, ex-vice-presidente do IPCC. É preciso que ela tenha um papel central e é necessário dinheiro. Vamos falar de dinheiro? Métricas. Carbono. Governo entra com a primeira ação por danos climáticos contra a Amazônia. Movida aí pelo ICMBio e AGU juntos. Sabe quanto? 635 milhões de reais. Porque criou gado no lugar errado. Não, esse gado aí tá no lugar errado. Por criar bois. Mas beleza, desmatou, agrotóxico, tá, beleza. 635 milhões. Você se perguntar, como é que o povo chegou nessa matemática dos 635 milhões? Tu quer saber? O cálculo do prejuízo foi avaliado a partir do custo social da emissão de gases estufa na área danificada. Estima-se que 1.139.075 toneladas de carbono tenham sido emitidas nos 7.075 hectares danificados. 7.000 hectares, uma pessoa só é muito, né? Mas eu tenho certeza que vocês conhecem muita gente que tem fazendas aí de mais de um hectare. Uma fazenda, não é uma fazenda, é uma rocinha, 1 hectare. 7.000 hectares, uma terra grande, é um espaço considerável. 635 milhões. 3 mil bois. 3 mil bois. Deixa eu fazer aqui a divisão pelo boi, porque o cara na matéria fala que eles encontraram 3 mil cabeças de gado. Deixa eu fazer aqui o custo do boi, para ver se está compensando. 635, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, dividido por 3 mil bois. Cada boi aí tá gerando uma multa de 211 mil reais. Cada boi, 211 mil reais. Nem se fosse o Agui, o A5, Nelore, Black Premium, sabe? Defumado, envelhecido. Não valia esse preço. Aí vamos falar de valor. Vamos vir aqui para queimada. Queimadas na Amazônia resultaram em 31 milhões. Se a gente utilizar a mesma métrica, o custo das queimadas só de pagar, o Brasil está com um rombo de 17 bilhões. E aí? Vamos começar a colocar metas. A cada dia que passa, mais políticos começam a defender teses do tipo, não, a gente tem que isentar o IPVA de carros elétricos. Começa assim. Começa isentando o IPVA de carro elétrico. Depois o carro elétrico passa a pagar IPVA e o carro a combustão começa a pagar um imposto a mais. O elétrico deixa de ter qualquer tipo de benefício, o combustão começa a pagar mais. Por quê? Porque você tá destruindo o planeta, meu. Você tá destruindo o planeta, meu. Pô, meu, não pode ser desse jeito, ô, bicho. E nesse processo de emergência climática que o Brasil tá, né? Daqui foi ainda na época. Enfim, não falo nada. O governo publica MP que permite que pilotos estrangeiros atuem no Brasil em emergências. Será que vai ter um espertinho? Um colombiano? Será que vai ter um piloto colombiano espertinho que vem pro Brasil ajudar o Brasil, né? Com o avião cheio. Oh, meu Deus do céu. Ai, eu quero não ser conspiracionista. Eu tento, mas é difícil tancar o Brasil, cara. É difícil tancar o Brasil. É difícil tancar o Brasil. É difícil. Meu Deus do céu. É na luz do dia. Eu não vou nem comentar isso daqui sobre a rede social. Depois eu falo disso aqui. Falo da von der Leyen também. Isso daqui é um pedaço, uma fração dos assuntos que estão acontecendo enquanto o país para discutir a eleição. Tem 5.500 cidades. A gente não dá atenção a todas.
Obviamente, tento comentar sobre tudo, né? Mas eu tento também não me perder. E às vezes remar contra a maré, porque tem alguns assuntos que são bem importantes. Junte os 3 pontos do vídeo de hoje. Junte a bolha que acompanha a política e a quantidade de brasileiros que estão de boca aberta para tudo. Pegue um exemplo da presidente da casa. Olha assim, cara, olha o que está diante de nós. Olha o tamanho do problema que está. E olha essa questão da Marina. E pegue esse caso aqui e o aplique para o que aconteceu em abril e o que aconteceu no meio para o fim de agosto e no início agora de setembro. Eu estou falando do Elon Musk, do Twitter, Folha de São Paulo, Verdivaldo. A esquerda quer criar autoridade climática, ó há quanto tempo. Ó há quanto tempo. Não conseguiu, mas ficou ali, ó. Autoridade climática. É o sonho, sabe? É o céu de brigadeiro deles, não. Mas a cada oportunidade, assim, apareceu a oportunidade. Olha, a gente tem um clima favorável por questão das queimadas, então esse tema voltou a ganhar força, voltou a ganhar tração nesse momento. Vai lá e emplaca. Às vezes a direita, ela tem a sua expectativa lá em cima e ela não tenta se conectar com a realidade. Talvez. Porque agora já acabou o clima. Ninguém mais comenta hoje em dia do Elon Musk, já percebeu? Não tem mais Elon Musk. Talhaferro. Não sei nem quem é Talhaferro. Quem é? Alguém pode me explicar? Eu não sei quem é Talhaferro, nunca ouvi, nem lembro quem é. Ninguém lembra mais. Então, às vezes, tem alguns temas que se lá atrás, fala assim, não, cara, vamos, sei lá, em vez de a gente focar nisso daqui, se a gente focar, tentar pegar um pedaço da unha, quem sabe a gente consegue. Talvez se tivesse que fazer um esforço em torno ali daquele projeto do Amon, pudesse estar podendo usar o Twitter com VPN. Talvez, se tivesse um esforço de algum outro pauta, talvez pudesse ter avançado um pouco. Às vezes a gente foca em determinados assuntos, eles são importantes. Que se esses assuntos fossem resolvidos, nossa, ia ser festa no Brasil. Mas será que no momento esse assunto tem chance realmente de progredir, avançar e tudo mais? Às vezes, assim, dosar um pouco a expectativa e a realidade. A gente tem que olhar assim, as coisas realmente assim, com o pé no chão. Nem sempre as coisas acontecem como nós queremos. Nem sempre é como nós queremos. Mas é isso, né? É basicamente a realidade. Às vezes ela se impõe. Então, olhar todos esses cenários. Tem diversos itens aí que, sabe, interferem na vida de todo mundo. E que não dá pra perder de vista. E por hoje é isso. Realmente comento sobre a questão que envolve rede social. Tem umas coisinhas extras aí. Envolve até a Venezuela. O que o Lula não quer falar da Venezuela. E mais uma vez, obrigado por votar em mim na Best. Muitíssimo obrigado por votar em mim. Sério mesmo, eu fico feliz. Eu quero ganhar esse prêmio. Vai ser importante. Lá na frente eu vou poder falar quem é você. Bom, sou o vencedor do iBest nesse ano. Quem sabe no próximo também. Sou o cara que chefiou esse projeto chamado Atlas, que não faço sozinho, né? Tem a senhora minha mãe, a senhora Gabriela, o senhor Texuco, tem a senhora Mari. Mari tá meio atrasada mais uma vez, né? Com um formato bonito, mas ela sempre entrega. E por hoje é isso, gente. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa o nome no canal, tem um botão de valeu, tem um P na descrição e tem um Atlas brasileiro, né? Kimpaim.com, sem BR aqui em cima, como sempre. Compartilhe esse vídeo, volte amanhã. Vou mandar os vídeos que eu não dei play e o que eu dei play lá no canal do Telegram, que tá aqui na descrição. E considere também me seguir lá no canal secundário Talkin Show. Talkin, T-A-L-Kin Show. Tô sempre comentando lá alguma aleatoriedade e lá às vezes eu faço uma live só pra ouvir vocês, tirar algumas dúvidas, né? Tentar esclarecer na parte do possível. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!